Olá, meu nome é Lucas Pedro, espero que você esteja bem. Quero dizer que hoje eu estou aqui por um motivo muito nobre, que eu fui provocado há alguns meses por um jovem para falar sobre a sabedoria, mas a sabedoria do ponto de vista bíblico. E uma coisa interessante sobre esse texto que eu vou ler, que é Jó 28, é que Jó 28 é um poema sobre a sabedoria que é como que se o autor do livro tivesse feito um parênteses no discurso de Jó, porque a gente está no meio de um discurso de Jó, e ele então declama esse poema sobre a sabedoria, sobre buscar sabedoria. E então os estudiosos, os teólogos acreditam que esse texto não é uma fala de Jó, da personagem Jó, é uma fala do autor, do narrador do livro. E eu, particularmente, gosto muito desse poema, do que ele ensina para nós, e eu vou tentar aqui passar para vocês a relevância desse texto para os nossos dias, né, para a nossa geração. Então, eu vou fazer a leitura aqui, depois eu vou parando e fazendo algumas considerações. Tá? Vamos lá. Jó 28. Existem minas de prata e locais onde se refina ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério. Nas mais escuras trevas, longe das moradias, ele cava um poço, em local esquecido pelos pés dos homens. Longe de todos, ele se pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo. Das suas rochas saem safiras, e o seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transtornam as raízes das montanhas. Fazem túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. Vou parar por aqui só para explicar uma coisa importante sobre esse primeiro momento aí do poema. Esse poema ele tem algumas divisões e essas divisões são feitas por essas perguntas, como essa que eu li no versículo 12. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? E até aqui o que o autor faz é falar sobre a perspicácia humana, sobre a capacidade humana de perscrutar a terra em lugares onde nenhum outro animal consegue ir, para extrair coisas da terra. Então, ele conclui essa etapa perguntando onde se pode achar a sabedoria, porque o homem achou o ouro, o homem achou as safiras, o homem achou todas essas coisas que para ele são preciosas, perscrutando na terra, mas ele não encontrou a sabedoria. Então fala, existe uma clara vontade do autor de mostrar essa capacidade do homem de, de buscar e encontrar as coisas, de construir as coisas, e ao mesmo tempo essa incapacidade que ele tem de ser sábio. Mais do que isso, essa parte do poema fala sobre a incapacidade do homem de encontrar a sabedoria e de ser sábio com os seus próprios esforços. Por quê? Porque o poeta aqui, ele claramente ele está
coisificando a sabedoria. Então, ele está comparando a sabedoria com uma safira, como se a sabedoria fosse material, fosse concreta. Mas a gente sabe que a sabedoria não é algo concreto e o autor do texto também sabe que a sabedoria não é algo concreto. Então, ele está fazendo esse trabalho poético para mostrar que, por mais que o homem tenha inteligência, capacidade, destreza, ele não vai conseguir ser sábio, ele não vai conseguir encontrar a sabedoria. E isso, a relevância disso para nós tem a ver com essa busca do homem não de perscrutar coisas concretas como safira e ouro e prata, mas essa busca do homem de ser sábio distante de Deus, de ser sábio por seu próprio esforço. Então, você pega hoje, por exemplo, nós temos todo um conteúdo filosófico de séculos e milênios que o homem foi e perscrutou por conta própria para ser sábio a despeito de Deus. E o que o texto está falando, de uma maneira poética, é que ele fez isso, mas ele continua não sendo sábio. Para falar bem do nosso contexto brasileiro aqui, você imagina então que um jovem vai buscar conhecimento, sabedoria, especialmente sabedoria, com os nossos filósofos pop brasileiros, com o Pondé, com o Clóvis de Barros Filho, com o Karnal. Esse jovem então vai ler os livros desses filósofos atuais, que são filósofos que estudam os sábios da filosofia clássica, da filosofia grega e etc. Por quê? O que esse rapaz está fazendo? O que esse jovem, que essa jovem está fazendo? Está buscando ser sábio, ser sábia, perscrutando as coisas daqui, as nossas coisas, as coisas da terra. O que o texto está falando é que esse jovem não vai encontrar sabedoria fazendo esse tipo de busca. E aqui eu não estou querendo dizer com essa minha fala que é errado o jovem fazer isso. Pelo contrário, eu fico muito feliz quando eu vejo um jovem lendo livros como o livro do Cortella, como o livro do Pondé, ou consumindo vídeo e podcast sobre esses filósofos, porque esse jovem está buscando sabedoria. Esse jovem está buscando conhecimento, está buscando estudar, isso é maravilhoso. Não é um discurso que eu estou fazendo contra isso e que a Bíblia está fazendo contra isso. Só que o ponto aqui do autor do poema é o seguinte: pro texto, para o entendimento desse texto bíblico de Jó, esse jovem não vai encontrar a sabedoria com essa busca que ele está fazendo. Não vai encontrar. Por quê? Porque o que esse texto está nos levando a concluir, ele parece um funil que vai nos encaminhando para o final, que é o versículo 28, é que não é possível encontrar a sabedoria ou ser sábio com os próprios esforços. E a continuação do poema aqui vai mostrar um pouco mais disso para a gente. Vamos continuar. Versículo 14. O abismo diz: em mim não está a sabedoria. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria
Onde habita o entendimento, o autor, o poeta aqui continua dizendo que, num primeiro momento, a sabedoria não pode ser retirada da terra, não pode ser encontrada em nada que é daqui. E depois ele vem dizer agora nesses versículos que ela também não pode ser comprada. Então, trazendo para os nossos dias, a sabedoria ela não pode ser adquirida com uma faculdade, ou uma pós-graduação, ou um doutorado, ou um MBA. Ela não pode ser adquirida como a gente adquire conhecimento. Então, existem essas diferenças do que é inteligência, do que é ter conhecimento e do que é ser sábio. Então, você pode sim fazer um bom curso, pagar muito caro por um bom curso, por uma boa graduação, por uma boa pós-graduação, e você deve fazer isso, deve mesmo fazer isso, se você tiver condições. Se você tiver condições de entrar aqui num contexto de Brasil, numa universidade pública que a gente sabe que é boa, você deve entrar, você deve buscar esse conhecimento. Mas o texto está falando, ele não, a sabedoria da qual a gente está falando, a sabedoria da qual o livro de Jó está falando, não dá para ser comprado. Você não consegue comprar. Então, não é porque uma pessoa tem um poder aquisitivo alto que ela vai conseguir adquirir a sabedoria. Não vai. Ela não consegue encontrar na terra, essa pessoa não consegue encontrar na terra, e essa pessoa não consegue comprar a sabedoria por mais que tenha dinheiro. E aí o texto continua. A sabedoria está escondida dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem: aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem, Deus disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. Então, percebam aqui de novo que eu falei. O autor, ele faz um funil. Ele fala: o ser humano não pode encontrar na terra, em nenhum lugar, nem com nenhuma outra pessoa, a sabedoria, nem com nenhum outro filósofo. Ele não pode comprar, se ele tiver condições, com nenhum tipo de moeda, com nenhum tipo de metal, com nenhum tipo de pedra preciosa. Ele não pode comprar. Por quê? Porque a sabedoria aprouve a Deus colocar a sabedoria apenas em um lugar, no temor do Senhor. E ele continua: e evitar o mal é ter entendimento. Essa é a sabedoria, o resumo. Esse versículo 28 é o resumo da sabedoria do ponto de vista bíblico. Temer a Deus. E aí a gente precisa, obviamente, se debruçar sobre o que é esse temor a Deus. O que é temer a Deus? Muitas vezes a gente ouve dentro da igreja essa questão do, do temor, que o temor não é ter medo de Deus, que o temor é a reverência a Deus. Então, é nisso que a gente precisa se debruçar, porque se a sabedoria está nisso, se a palavra de Deus, não só no texto de Jó, como em outros muitos textos, está falando que ser sábio é temer a Deus, a gente precisa destrinchar isso.
a gente precisa entender o que é isso, o que é temer a Deus. E eu gostaria de trazer pelo menos três conceitos a respeito, três palavras que explicam um pouco essa, que destrincham, tentam destrinchar esse temor a Deus, baseado em outros textos bíblicos. E a primeira palavra que eu quero trazer para vocês é sobre o temor a Deus, em primeiro instante, é a percepção da presença de Deus. A percepção da presença de Deus, a percepção da autoridade de Deus sobre nossas vidas. O princípio do temor a Deus é a percepção de que Deus está vendo, de que Deus está aqui comigo. Ele está aqui e ele está vendo. Ele está ciente daquilo que eu estou fazendo. Ele está ciente daquilo que eu não estou fazendo. Ele tudo vê, ele tudo ouve, e é isso mesmo. O temor a Deus começa com essa percepção de que não tem como se esconder de Deus, que não tem como esconder os atos de Deus, que não tem como esconder sujeira e pecado debaixo do tapete em um lugar onde Deus não vai ver. Deus vai ver. O seu namorado pode não ver, a sua namorada pode não ver, a sua mãe pode não ver, o seu pai pode não ver, mas Deus está vendo. E é isso. Falar de temor a Deus é falar disso, dessa percepção, dessa onipresença de Deus aqui, né? E depois disso, mas isso não é suficiente, porque isso não leva à submissão a Deus, porque uma pessoa pode ter essa consciência e pode estar numa atitude consciente de rebeldia contra Deus. Então, o temor a Deus, ele passa pela percepção, mas ele vai até a submissão. A partir da consciência de que esse Deus está aqui, de que esse Deus está vendo o que eu faço e o que eu não faço, eu sou submisso a esse Deus. Então, eu busco aprender aquilo que, segundo a moral de Deus, é errado, para eu não fazer. Eu busco aprender sobre esse Deus coisas que agradam a Ele, porque eu quero fazer. E isso é submissão a Deus. Então, perceba que é uma evolução a partir da ideia de percepção, a ideia de querer agradar a Deus, porque eu me sinto submisso a esse Deus. Eu sinto que esse Deus, eu sinto, eu sei e eu quero que esse Deus tenha autoridade sobre a minha vida. Voltando para o exemplo clássico de um homem sábio, que é Jó, quando a mulher dele pede para ele amaldiçoar o Deus dele e vai embora, ele fala o que para essa mulher? Ele fala: o Senhor deu, tudo que eu tinha na minha vida foi o Senhor que deu, e ele tomou de volta. Então perceba a percepção de Deus que Jó tinha e a submissão que ele tinha a essa autoridade de Deus, a essa soberania de Deus na vida dele. Então, isso é muito importante, né? E depois, num terceiro nível, essa submissão leva a um compromisso com Deus. Um compromisso em seguir os mandamentos de Deus. Um compromisso em ser aquilo que a gente chama de uma pessoa piedosa. Uma pessoa que é devota a Deus. É uma pessoa que devotou a vida a Deus. Por saber o quanto Deus está presente, por saber o quanto Deus é soberano, essa pessoa se compromete e ela se entrega a Deus. Então, eu creio que esse trio de palavras consegue explicar bem, destrinchar bem
o que significa o temor a Deus. Aí tem um outro detalhe muito importante nesse texto, que a gente precisa se debruçar também, e que eu busquei outros textos bíblicos para me ajudar nisso, que é a questão de que ele fala no versículo 28 que a sabedoria, ele não fala apenas sobre a sabedoria, ele fala da sabedoria, que é o temor a Deus, e o entendimento, que é desviar-se do mal. Então, a sabedoria é igual a temer a Deus, que é tudo isso que eu acabei de falar. Então, lembre-se desse trio de palavras. Só que tem essa questão do entendimento, que é o tal do desviar-se do mal. Então, você pode tanto entender que existem duas coisas aí, uma coisa é sabedoria e outra coisa é entendimento, ou uma explicação que eu gosto mais e que parece mais plausível com relação a outros textos que eu vou colocar aqui, é que o entendimento ele deriva da sabedoria. O entendimento é então a prática da sabedoria, é a sabedoria em ação. Então, eu trouxe alguns textos que dizem o seguinte: por exemplo, no livro de Jó mesmo, capítulo 38, o versículo 36 diz o seguinte: quem pôs a sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? É uma pergunta. Quem pôs a sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? Olha que interessante, tem uma hierarquia aqui. A sabedoria está no coração. E aqui a gente precisa explicar que o coração ali no para esse escritor é o núcleo da razão do homem, né? É o núcleo ali, a essência da racionalidade humana. Não tem nem a ver muito com emoções, como a gente entende hoje, como sentimento. Não, é o núcleo da racionalidade humana. E o entendimento, a mente. Então, o entendimento está mais ligado com coisas práticas, a mente, né? E aí, Provérbios 7 ajuda mais a gente nessa questão dessa hierarquia. Provérbios 7, do versículo 4, diz o seguinte: diga você, aqui no caso, no provérbio, o sábio está falando para um jovem, diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente. Perceba que, de novo, aqui tem uma hierarquia. A gente deve dizer que a sabedoria é a nossa irmã e o entendimento é meu parente. É um pouquinho mais distante. Em Provérbios 16, versículo 16, diz o seguinte: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Olha só, de novo tem uma hierarquia aqui. A sabedoria é mais importante, é ouro. O entendimento é prata. E um outro texto que eu acho fantástico é uma profecia de Isaías sobre o Messias, sobre Cristo Jesus, que diz o seguinte: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui o autor desse texto está falando sobre o fato de que no Messias, em Cristo Jesus, a sabedoria e o entendimento serão plenos. Não, não será necessário, não seria necessário nenhum tipo de esforço do Messias para ser sábio, nenhum tipo de, de busca diária e incessante. Não, a sabedoria estaria e esteve repousada sobre o Messias de modo permanente e pleno.
que não é o nosso caso. O nosso caso é um caso de perpétua vigilância para a gente ter esse entendimento, ter essa sabedoria buscando o temor do Senhor. Então, essa dupla que é presente aqui, e quando eu falo que ela é presente, essas palavras sabedoria e entendimento, elas são presentes no texto original também, essa dupla está sempre junta, sabedoria e entendimento. A melhor explicação que eu poderia dar sobre isso é que a sabedoria, ela é como se fosse a caixa d'água, ela é o reservatório, e o entendimento é a prática do desviar-se do mal. Então, colocando de uma maneira bem prática, imagine que você está vivendo a sua vida e em um determinado momento aparece para você a oportunidade de fazer algo que é errado, que é ruim, que é moralmente errado a partir daquilo que Deus ensina em sua palavra. Ter entendimento é ter essa capacidade de desviar desse mal e continuar seguindo na sua vida no caminho do bem, no caminho do que é correto. Mais à frente, depois de alguns passos, novamente você vai ter outra oportunidade de cometer algo errado, de fazer algo que é mal perante os olhos de Deus, perante a moral e a ética colocada por Deus para nós. E você, com o seu reservatório de sabedoria, que é o próprio temor de Deus, a própria percepção de Deus, a própria submissão a Deus e o seu compromisso com os mandamentos de Deus, o que você faz na prática? Você se desvia de novo daquela possibilidade de errar, de praticar o que é mal, o que é ruim, e continua o seu caminho do bem. Essa é a ideia de sabedoria bíblica. Então, o temor do Senhor é o que me capacita no dia a dia para ver o mal, me desviar do mal e continuar no caminho do bem. Então, é isso que eu gostaria de explicar para vocês. E se você tiver alguma dúvida, você pode me fazer um comentário, me fazer uma pergunta. Mas eu espero que tenha ajudado e eu pretendo fazer uma outra mensagem sobre a sabedoria a partir de textos do Novo Testamento que falam sobre a sabedoria e o entendimento em nossa vida cristã, em nossa vida com Cristo, com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Por enquanto é isso. Espero que vocês fiquem bem, sejam sábios, que tenham entendimento e transformai-vos.